noite, eu sou a Deise. E eu sou a Marina. Nós somos do Tecendo Essência. E nossa missão aqui no Tecendo Essência é auxiliar as mulheres no despertar da essência feminina. Hoje estamos aqui com a live As Revelações do Conto A Pequena Sereia para a Mulher. Olá, Ana. Bem-vinda, Cris. Sejam muito bem-vindas, né? E falando, né, iniciando, né, o conto que nós vamos falar da Pequena Sereia é o conto de Andersen, né? Hans Christian Andersen. Acho que é assim que fala, acho que é assim, né? É o conto clássico. É claro que a maioria deve conhecer pela Disney, né? Pelo conto da Disney. E ele tem uma diferença, né? No geral é muito próximo, mas principalmente o final, ele é bem diferente, né? No final do conto, e é importante a gente entender. Nós vamos falar também um pouco do da Disney, ok? Mas a gente sempre, até nas nossas outras lives de contos de fada, a gente prioriza o conto clássico. Então a gente já fez a Bela e a Fera, já fizemos Cinderela, já fizemos Rapunzel, tá tudo gravadinho, quem quiser ir lá pode assistir. E hoje nós vamos fazer Pequena Sereia, que foi um pedido também. Aliás, quem tiver pedidos de live, quem tiver pedidos de tema, pode escrever nos comentários, pode deixar aí, que a gente, sempre que possível, vai atrás, faz. Importante lembrar, nossa ótica aqui é sempre visando o feminino, né? Sempre visando a evolução do feminino. Conto, a gente trabalha nessa linguagem, ok? E entende também que o conto de fada, ele trabalha com o nosso inconsciente, tá? Ele trabalha com linguagens internas nossas, ele não é literal, né? Mas eles têm avisos importantes a serem seguidos. E a gente tem que entender também sempre o contexto de tudo que está acontecendo ali naquele conto da época que foi colocado. É sempre importante entender um pouco disso também. Mas vamos começar o conto, né? Vamos lá, direto começando o conto. Era uma vez um reino muito distante, num lugar onde o azul do mar era tão profundo, tão azul, que quanto uma flor, eu esqueci o nome lá, de cor azul também. A areia do fundo era azul. E havia um reino com um rei, né, não havia mãe, havia uma avó, né, todos sereias, né? Esse reino era do fundo do mar. Era um reino no fundo do mar. Tá. E haviam 5 irmãs, né? Todas sereias, e todas elas tinham um jardim, né? Cada uma esse reino tinha um jardim muito bonito, e cada uma tinha um espaço nesse jardim. Aí uma irmã fez o canteiro dela em formato de baleia, outra fez com formato de outra coisa, e tinha uma sereia que era mais nova, ela era muito quieta, muito solitária, e ela fez o jardim dela bem simples, era circular, o jardim dela, com flores vermelhas como o sol. Então ela fez um jardim com formato mesmo do sol, com flores muito vermelhas, muito vibrantes. E essas sereias, essas irmãs, era costume, quando a menina completasse 15 anos, ela podia subir à superfície para ver o reino lá fora, né? Fora do mar, ver o reino dos humanos, inclusive, né? E todas elas queriam muito isso, mas principalmente a mais nova, né? Só que ela ainda tinha 4 irmãs na frente dela, né? Mas todas elas sempre prometiam uma para outra que aquela que fosse lá para ver o mundo lá fora, ver o mundo dos humanos, iria voltar e contar tudo que viu, e principalmente o que mais gostou, né? E aí a primeira irmã fez 15 anos e foi e contou tudo que ela gostou, enfim, todas elas fizeram esse trajeto. Até que chegou o dia da Pequena Sereia, da irmã mais nova. E o dia que ela vai, está acontecendo uma
tempestade, né? Tem muitos trovões, e ela vê um navio, né? E ela vê lá nesse navio. Antes disso, quando ela tinha lá o jardim dela em formato de sol, ela também tinha encontrado no mar, através de um navio que tinha afundado, uma pequena estátua do rosto de um homem, de um jovem, que ela achava muito bonito, e ela colocou essa estátua também próxima ao jardim dela e plantou uma árvore de chorão perto, acima, né, ao lado desse rosto que ela gostava muito. Esse chorão tinha folhas cor-de-rosa e ele ficava meio que fazendo um carinho nessa imagem. Ela achava aquele homem que era um busto, era como se fosse um retrato pra gente hoje, uma foto, né? Ela achava ele muito bonito, né? E quando ela tá nessa primeira ida dela ao mundo lá fora, que estava até bem diferente do que as irmãs falavam, porque ela pegou uma tempestade, ela foi no inverno, o aniversário dela era no inverno, então ela vê, né, esse navio e vê um homem lá, um jovem príncipe que está fazendo aniversário, está tendo toda uma comemoração por causa dele, e ela acha ele parecido com aquele retrato que ela já tinha visto, aquele busto, né? E aí a festa é maravilhosa, soltam canhões e tem fogos de artifício e tudo fica claro, e ela fica encantada com tudo aquilo. E depois o navio começa a andar novamente, vem uma tempestade mais forte, né? E o navio é partido ao meio, e ela fica desesperada, e ela pensa assim que ele poderia, né, vir para o reino dela, né? Mas ela pensa que ela não quer, porque se ele vier para o reino dela, ela sabe que ele chegaria no castelo do pai dela já morto, né? Chegaria só o corpo dele, né? Não chegaria ele, né? Não teria a alma, né? E aí ela fica desesperada e tenta ajudar ele. Ela nem pensa que está caindo pedaços grandes do navio, que ela pode se machucar, porque ela é uma pequena sereia, ela é frágil também, né? Mas ela nem pensa nisso e fica mergulhando e voltando e mergulhando até que ela encontra o príncipe, o homem que ela tinha visto, porque chegou um momento que ela vê todos que ela tinha visto no navio, menos ele. Ela procura ele, encontra, puxa ele, leva ele até uma praia, uma enseada, e ela põe a cabeça dele sobre o peito dela, ela dá um beijo nele, um beijo com o coração, né? Eu achei essa parte muito bonita. O conto ele é todo detalhado, ele tem muitos detalhes, vale muito a pena ler o original. Ele foi escrito em 1800 e pouco, né? 1800. E assim, tantos detalhes que eu fiquei assim, como que eles conseguiram imaginar tanta coisa naquela época, né? Não, é 1837, só que 1837 não é tão antigo assim o conto, mas ele já é um compilado antigo, na verdade. Assim, pelos detalhes das coisinhas, sabe? Esses detalhes, assim, das cores, eu achei muito... Não, mas muito não rico. Mas assim, a diferença dos outros contos de fada, que não tem tantos detalhes ricos, né? De descrição, assim, né? E aí ela o beija com o coração, né? Mas ela cuida da cabeça dele para a cabeça ficar mais alta que o corpo, mas ela corre para o mar e fica espiando ele de longe, né? Ela não espera ele acordar, né? E aí ela fica olhando e vê que tem um lugar lá que ela não sabe se é uma igreja, se é um convento, o que é, que tem umas moças, e essas moças vêm, né, e uma em especial ali encontra ele primeiro, né, e ela observa tudo de longe, né, mas ela fica feliz porque ela sabe que ele foi salvo, né, que ele ficou bem.
E, e aí ela volta pro reino dela, né? E não conta nada para as irmãs. Ao contrário das irmãs que sempre voltavam entusiasmada, contando tudo que viram, ela se cala. Ela já era uma irmã mais quieta, né? Mas ela fica mais quieta ainda, muito fechada, com um amor muito grande por aquele príncipe, né? E aí ela conversa muito com a avó dela, né? A avó dela é da realeza, né? Antes, até quando ela completa os 15 anos, antes dela subir para a superfície, né? A avó, ela tem, não vou lembrar exatamente o nome, mas vamos dizer que são pérolas, né? Ela tem 12 pérolas na cauda de sereia dela, e diz que a realeza, ela tem 6 pérolas. E a pequena sereia ganha, então assim, para ver como a avó dela era importante nesse reino, né? E ela ganha 8. Então ela também ali está num nível bem elevado, né? Além da coroa que ela ganha também dessa avó. E ela volta a conversar com a avó dela para perguntar como é a vida dos humanos, né? O que acontece. E a avó explica que as sereias vivem 300 anos até que elas desaparecem no mar, virando espuma do mar. Mas que os humanos são diferentes e que os humanos morrem e têm suas sepulturas, só que essa morte, ela, na verdade, ela transcende porque o ser humano tem alma, né? E essa alma faz com que ele viva para sempre no além das estrelas. E ela fica encantada com aquilo. Nossa, como assim? Os humanos têm alma? Eu também quero alma, né? E aí ela começa a pensar que ela daria tudo que ela tem em troca de ter uma alma para poder estar junto, né, desse príncipe que ela ama, né? E a avó dela faz alertas, né, de que ela conta para ela como funciona o processo de uma sereia conseguir essa alma que ela tanto quer. Sim. Isso é importante. E a avó dela fala, olha, só tem uma maneira de você conseguir uma alma humana. É quando um homem humano amar uma sereia com tanto amor, mais amor do que ele tem até mesmo aos pais dele, e aí o pai e a mãe dele, né? E ele se casar com ela. E quando o padre colocar a mão dele sobre a mão dela e ele jurar fidelidade e amor, né, à sereia, ele daria a alma dele para ela sem perder a alma dele. Mas ela, assim, com o amor desse homem, ela ganharia uma alma. E aí eles poderiam ficar juntos. Poderiam ficar juntos. E ela fica encantada com isso. Mas ela não vê isso como uma solução. Né? Aí chega um dia lá que vai ter uma grande festa no reino, né? Um reino de cristal, aí que tá, tem toda aquela descrição maravilhosa, né? Com paredes de cristal, são detalhes que, por isso que eu falo que vale a pena ler o conto, né? Mas tem essa grande festa e ela tá lá muito triste, arrasada, porque ela ama um homem que é de outro reino, ela não tem uma alma para amar esse homem, né? E aí ela decide ir procurar a bruxa do mar, a grande bruxa do mar. Ela não, é como se ela não conseguisse se integrar àquela felicidade que estavam todos sentindo, né? Ela participa, ela tem uma voz linda, a voz dela é a mais bonita de todo o reino, né? Então, e todos aplaudem ela, né? E só que mesmo todo mundo aplaudindo ela colocando a voz dela como a mais bonita, sendo reverenciada, tendo toda essa nobreza, né, que a gente viu com as pérolas, tendo toda essa linhagem, ela não conseguia se integrar. Ela estava apaixonada e ela realmente pensava, toda hora que ela ficava quietinha, que ela ia para o canto dela, o coração dela se entristecia, porque ela ficava lembrando do amor dela que era o príncipe, que estava no mundo dos homens, né? E ela não conseguia encontrar, e ela não tinha uma alma para poder viver com ele, né? E aí ela procura essa bruxa, e a bruxa, quando vê ela, já fala, eu sei o que você quer. Primeiro, para ela chegar nessa bruxa, gente, o lugar é feio. Eles descrevem.
Ela não teve medo, ela foi indo, foi indo, foi indo, aquela coisa feia ali, até que ela chegou na bruxa. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu acho que é por isso que a bruxa já sabia o que ela queria, né? Porque falou assim, você chegou até aqui, eu já sei o que você quer. Você teve coragem de entrar aqui? E a bruxa fala pra ela, você vai ter o que você quer, mas você não será feliz. A bruxa da vida é ela. Aí ela fala, você está aqui porque você está amando um homem e você quer ter pernas iguais a eles, né? Ter duas pernas separadas, né? Você consegue isso, só que para conseguir isso, eu preciso de um tempo, eu preciso fazer uma poção, e nessa poção eu preciso colocar o meu próprio sangue, só que tem uma troca. É engraçado, só tem um detalhe que eu achei bem interessante quando a bruxa fala, que ela fala assim, eles acham que eles têm tudo, porque eles têm as duas pernas, e não sabem a beleza que é ter uma cauda, né? Ela fala assim, a bruxa fala isso pra ela, e ela fala assim, você quer ter essas duas pernas, né? E ela fala que ela quer. Aí ela fala, tudo bem, então a gente vou te dar a perna, mas não é fácil aí. Se imaginar lá na frente do príncipe com pernas. As duas pernas. É o que ela quer. É o que ela quer. Ela não ouve mais nada, gente. E aí a bruxa fala pra ela, ó, a condição é que eu quero a sua voz. Que tem que ter um pagamento. Eu quero o melhor que você tem, em troca do que você quer. E que o melhor que você tem é a sua voz, eu quero ela pra mim. E a pequena sereia fala, não, ok, eu quero. E aí a bruxa ainda avisa, olha, você vai conseguir, só que assim, quando você se transformar, se perder a sua cauda, você vai sentir como se uma espada estivesse te cortando por dentro. E toda vez que você caminhar com os seus pés, sobre as suas duas pernas, você vai sentir como se estivesse caminhando sobre pontas de facas e vai te doer muito. Você aguenta isso? E ela, aguento, porque ela diz que ama e quer muito poder estar diante do príncipe, né? E a outra coisa também interessante que a bruxa avisa, né, que assim, ela continuaria aos olhos dos outros sempre com a mesma graça dela, no sentido de porque esse mesmo andar que flutua, como se ela estivesse realmente no mar, assim, nadando, a graça dos movimentos, só que dentro dela, ela sentiria a dor, né? Uhum. E a bruxa também fala que... Como é que era? Você começou a falar, me veio, agora fugiu. Vai continuando, uma hora você lembra e você volta. Que ela... Qual a parte? São os avisos que a bruxa dá. Ela fala que ela não seria feliz, né? Ela fala, ela não vai ser feliz. E ela fala assim, e quando ela fala da voz, da voz. Ela perde a voz, ela fala, mas como ele vai gostar de mim se eu não tiver a minha voz? Aí a bruxa fala, você tem esses olhos lindos, expressivos, você tem o seu jeito gracioso de caminhar, e isso você vai continuar tendo, né? Quando você tiver duas pernas, você vai caminhar como nenhuma bailarina consegue. Né? Vai continuar sendo uma das mulheres mais bonitas do mundo lá. Só não vai ter a voz. Só não vai ter a voz? E ela aceita. Não, eu quero isso mesmo. Vamos fazer a troca. E aí a bruxa faz lá no caldeirão dela, se corta, coloca o próprio sangue, e no final corta a língua da pequena sereia como pagamento. Essa pequena sereia já fica muda, sem voz, né? E aí ela fala, você pega essa poção no final, não sei como essa poção fica transparente. Ela vai, então, e ela fala assim, essa poção você tem que ir lá na praia e quando o sol nascer, tem alguma coisa de sol, não sei se depois nascer, quando o sol nascer, você toma a poção. Você vai tomar a poção. Só que você tem que estar lá já no reino dos humanos. Não, e aí você vai sentir a tal da dor lá, mas você vai perder o rabo de sereia, vai ganhar duas pernas. E ela vai até o castelo dele, né, do príncipe. Ela vai até a praia, ali próximo onde tem um castelo, que é próximo ali da praia, né, do mar. Bebe a poção.
e ela sente, faz a e tudo que a bruxa transformação. falou começa a acontecer. Ela sente a dor como se tivesse uma espada cortando ela por dentro. Aí ela vê que ela tá com as duas pernas, só que ela se levanta pra caminhar, começa a caminhar e parece que tem facas cortando ela. Ela tá nua, então ela coloca o cabelo dela pra ela se esconder, porque ela tava como sereia, né? Então ela tava sem. E aí a dor dela é tanto que ela desmaia. Desmaia. Né? E aí o príncipe aparece, encontra olha ela, só. né? E a vê, né? E aí que ela acorda e se esconde nos cabelos, né? E ele pergunta quem ela é e ela não consegue falar, está sem voz. Mas ele se apieda dela, né? Vê que ela é uma mulher muito bonita e leva ela pro castelo, né? Onde tá a família, os pais dele e tudo. E lá ela fica, todos gostam dela, né? Ela continua aquela coisa, ela é uma mulher muito graciosa, né? Ela anda de uma forma muito graciosa, então ela é acolhida por todos. E eles colocam, ela se veste com as melhores roupas e tudo mais. E ele gosta tanto dela que pra onde ele vai, ele começa a levá-la. Então se ele vai fazer uma viagem, né, em meio à mata, numa montanha, ele leva ela vai junto, né? E ela é muito expressiva e ele consegue ver o amor dela pelos olhos dela, né? Só que quando ela fala através dos olhos que o ama, ele compreende e diz para ela que ele também a ama, né? Só que ele olha para ela com um olhar de carinho, mas ele não a ama como mulher. Uhum. Ele a ama como se fosse uma irmã, ele uma jamais amiga imagina carinhosa. se casando com ela. Ele não. E aí chega a notícia no reino de que o boato de que o príncipe precisa se casar. Todos só falam nisso, o príncipe precisa se casar. Detalhe, um detalhe importantíssimo. Por que ele não a ama, mas ele gosta dela? Porque quando ele acorda desapercebido, quando a pequena sereia na época salva ele, né, ele conta essa história para ela, né, numa dessas trajetórias que ele faz. Que eles conversam, né, ele fala com ela muito e ela fala com os olhos. Ele conta que ela fala com os olhos para ele, com ele, né? Que quando ele vai conversar com ela, fala que quando ele foi salvo, né? Ele encontra uma mulher muito parecida com ela, que foi a mulher que salvou ele. E ele ama essa mulher, só que ela mora, porque quando ela vai, ela deixa ele num lugar que parece tipo um convento, um lugar assim religioso, e essa mulher era desse local. E aí ele não pode ficar com ela porque ela é uma mulher religiosa, então ele não pode casar com ela, então ele não vai guardar esse amor pra ele, né? Sim. E ele gosta dela porque ela é a imagem dessa mulher, parece muito essa mulher, né? Sim, a pequena sereia se parece com essa mulher que salvou que ele, que era daquele convento lá, né? Era uma mulher religiosa. E que não podia ficar com ele, porque era de outro mundo. Era de outro mundo, era divino. Era. E aí aparece esse boato de que o príncipe tem que se casar, né? E aí diz que ele vai se casar com uma mulher de um reino vizinho. E ele vai fazer uma viagem, então, para esse reino. E ele diz para as pessoas que não, que ele vai só viajar, mas todo mundo sabe que, na verdade, ele vai conhecer essa princesa do outro reino. E ele vai com o navio dele, a pequena sereia vai junto. Que não é sereia mais, né? Que ele nem sabe que é sereia, né? A amiga dele. A amiguinha dele. Que ele chama até ela de Mudinha, né? A Mudinha dos olhos azuis. E aí, chegando nesse outro reino, muitas festas, muita gente aparecendo, mas a tal da noiva prometida nada de aparecer, muito suspense, muita festa, até que ela aparece. E quando ela aparece, olha só que surpresa. Era aquela moça que tinha salvado ele. Salvado entre aspas, né? Porque, na verdade, quem salvou foi a pequena sereia, que colocou ele na frente lá do convento quando tinha a moça, né? E a moça ajudou ele. Achou, né, e ele achou que a moça que tinha salvado dele.
E aí ele fica muito feliz e, claro, ele vai querer se casar com ela, né? E a pequena sereia imagina como tá o coraçãozinho Vê que o príncipe dessa pequena vai casar com a outra. que largou toda a vida dela, né? E a bruxa tinha avisado para ela que ela poderia até ter o amor dele, mas que se por acaso ele casasse com outra mulher, no dia seguinte ela morreria. A bruxa tinha Ela isso também. ela viraria espuma, né, de água, das águas do mar, que é a morte das sereias, né? E aí, o casamento é marcado, né? E aí fazem uma festa no navio, né, do casamento, e ela participa do casamento. Ela é A dama de honra, porque ela é a melhor amiga do príncipe. Ela é a dama de honra, né? A princesa gosta, ela leva o véu da noiva, né? Imagina isso, gente, que horrorosa. Olha, essa história é triste. Pobre Ela da pequena amando, sereia. não podendo falar Não nada. fala, muda. E ainda tendo que ver o príncipe com a princesa feliz da vida, achando minha amiga. Olha, é duro. Pobre pequena sereia. E o príncipe se casa, né? E a pequena sereia arrasada. Ela sabe que depois que ele casou, quando amanheceu o dia, ela iria virar espuma de mar. Ela sabia que Ela ia morrer. Então, ela Só que aí, quem aparece? As irmãs. Deixa eu dar o suspense. Ela fica no convés ali, né? Tinha feito a festa, triste, olhando para as estrelas. É linda a descrição, gente. É muito bonita a descrição. Olhando para as estrelas, olhando para o mar, já se imaginando que ela ia virar, né? Espuma do mar. E aí aparecem as irmãs, né? Só que sem cabelo, com os cabelos cortados. cortados. E elas falam pra ela: olha, a gente conversou com a bruxa, a gente foi lá, falou com ela e nós fizemos uma troca. Nós demos os nossos cabelos e ela nos deu isso aqui, ó. E mostra uma adaga pra ela e fala pra ela: você precisa agora matar o príncipe. Você enfia essa faca no peito dele e quando o sangue do coração dele tocar os seus pés, você vai voltar a ter rabo de sereia e vai poder voltar para o mar e continuar a viver aqui com a gente. Mas você precisa fazer isso logo, porque tem que ser antes do sol nascer. Porque se o sol nascer, você morre. Ou então, você antes do sol nascer, mata ele, o sangue dele encostando nos seus pés, vai fazer com que você possa continuar vivendo e voltar para o nosso reino. Né? E ela fica ali meio atônita e as irmãs: corre, você não tá vendo que o sol tá nascendo, o céu já ficando aquele rosa, assim, sabe? Você vendo que os primeiros raios de sol já estão iluminando ali o horizonte. E ela pega a adaga, né, afiada dos dois lados, tem uma tenda no meio do navio onde estão os noivos, né? Estão dormindo. Ela abre a tenda, vê a noiva deitada sobre o peito do príncipe, olha aquela cena e não tem coragem de matar o príncipe. Ela olha para ele, ela beija ele, ela joga a adaga no mar, né? Joga fora a adaga e beija ele e vai. Porque é uma tenda que tem no navio, né? Então ela joga no mar a adaga e ela sai. E aí quando ela joga a adaga no mar, começa a vir sangue no mar, né? Abre um mar de sangue, né? Imagina a maldição que aquela bruxa não colocou naquela faca. E aí ela começa a ter as gotas de sangue. E o que ela faz? Ela vê que ela já vai morrer, ela se joga no mar. Quando ela se joga no mar, ela começa é como se ela perdesse a textura dela, a forma dela, e ela se sente
meio que flutuando é como se fosse um mar, mas um mar diferente, não era um mar que ela conhecia. E ela ouve Era um outro sons mar. maravilhosos e vê coisas lindas que ela não consegue nem descrever de tão belo, né? E esses seres belos e que têm essa audição maravilhosa começam a falar para ela que ela está transcendendo, né? E aí que ela, pelo amor dela, ela vai ganhar uma alma. Só que para isso ela precisa esperar 300 anos. Que é o ano, que é a quantidade de vida de uma sereia, né? Para ela conseguir ganhar a alma dela. Ela precisa Aí voltar ela vai para esse lugar do além Além do céu, dos que a céus. avó dela tinha falado para ela que os humanos vão depois que morrem, né? E ela vai ser protetora. Não, na verdade, esse lugar além do céu, ele tem os seres do mar que transcendem, né? E que viram protetores, né? Que eles têm capacidade de virar protetores e que Mas ganham alma. E ganham a alma depois. Depois desses 300 anos, eles ganham a alma, né? Ela tem a oportunidade de ganhar a alma. E cada vez que ela faz algo de bom, ou que uma criança faz algo de bom e que ela passe próximo, ela diminui o tempo dela. Cada vez, aí no conto, cada vez que conto uma tem a criança é parte, arteira, ela ganha um ano a mais. A gente tem que saber que ele foi em 1800, ele tem uma estrutura bem fechadinha. Para as crianças não fazerem nenhuma maldade, tem um moral da história ali, para sereia. ajudar a pequena sereia, para ajudar a mãe e pai, né? Isso aí a gente coloca num contexto de época aí, Sim, né? sim. Já transcende o conto de fada. Né? E ali essa história de amor. clássica, Jesus amado, essa história quando eu li eu falei, meu Deus. Ela ali com a adaga, eu falei, não, ela não vai matar ele. Não, Porque não quem ama, não, não a gente mata. já lembra de Ela já Eros e fez Psique. tudo. A gente até entende a transcendência do feminino, do Eros e Psique, quando a gente entende a adaga, dá até pra entender. Sim. Mas Jesus amado, pobre da pequena sereia, a gente acha. É isso nem brincando, né? Agora vamos entender o feminino nesse conto. Né? Que é um conto muito forte. Né? Depois até a gente vai falar um pouco do próprio conto na versão Disney, que ele tem algo também muito positivo, tá? Da versão Disney, que a gente vai deixar mais para o final. Vamos primeiro entender o do Anderson, né? Do Anderson, que é forte, né? Então, vamos começar lá do comecinho, né? Vamos lá do início. Primeira coisa que é interessante a gente entender é sereia. Ela é uma sereia que vive nesse reino maravilhoso do mar. O mito da sereia, ele é um mito bem conhecido. Ele tá nos poemas de Homero, né? Ele tem tá no folclore, principalmente europeu. É muito forte ser visto no folclore europeu. A maioria dos mitos contados sobre as sereias, né? Quando a gente entende, até, obrigada, gente, se tiverem perguntas, vocês vão fazendo, tá? A gente contou o conto, mas é interessante, se tiverem perguntas, você vai colocando, senão eu vou falando aqui, sabe que eu não paro. Então, voltando, né? O mito da sereia, né? Ele é, então, bem conhecido. Só que ele tem um detalhe, né? A maioria das sereias, do mito da sereia, ele trabalha a questão do encantamento que o homem tem para a sereia. A sereia atrai o homem pela voz, ela seduz e nos mitos ela rouba a alma do homem e faz com que ele vá para o encanto e puxa ele para o fundo do mar, onde ele não consegue sair desse fundo do mar, né? Ele fica preso nesse fundo do mar, né? Morre no fundo do mar. Sempre ou a voz ou o som da flauta, né? Ele tem da flauta, tudo assim, ela seduz, né? É uma forte sedução. É o canto da sereia. É o canto da sereia para o masculino, né? Ela seduz o masculino e faz com que o masculino se perca, né? Então, vamos entender primeiro o que é uma sereia, né? O mito dessa sereia. A sereia,
ela tem esse poder, né, de sedução muito forte. E dentro dos contos de fadas, existe um estilo de conto de fada em que existe a parte da metamorfose. Isso existe em vários contos. A gente lembra lá do sapo, que a princesa precisa beijar o sapo, a própria Bela e a Fera, né, que sempre tem uma metamorfose, que a gente chama que é o noivo animal, né? Só que existem duas características de contos de fadas aí diferentes. O noivo animal normalmente trabalha com o masculino, tá? Fala de uma essência masculina, normalmente é uma bruxa, alguém que transforma, né? Existe um malfeitor, normalmente um feminino malfeitor, que, né, que seria uma bruxa, alguma coisa assim, que joga uma maldição, né, nesse príncipe, nessa pessoa, né, importante normalmente, né, nobre, e que vai virar, né, e que vira um bicho, né? Tem o urso, tem a própria fera da Bela e a Fera e tudo mais, né? Que a gente conhece, o sapo, da Princesa do Sapo, sempre tem essa maldição. Quando a gente vê nas mulheres, a gente tem até aquela pele de foca e todos os outros mitos, normalmente as mulheres são desse mundo mágico, né? Tem muitas vezes do reino das águas, né? E elas têm uma parte, né, que é animal, né? E que elas tiram essa parte, ou elas têm metade animal, metade humano, né? Elas têm Mas essa não é uma transição. maldição, elas Mas já não é uma maldição, aparecem elas são assim. naturais assim, né? E nós estamos falando do reino das águas, que é o reino das sereias, né? Quando a gente pensa em água e mar, o símbolo do mar, principalmente, quando a gente trabalha na parte simbólica, a gente traz água, elemento feminino. O reino das águas, naturalmente, é um reino feminino. Tá? Quando a gente trabalha mar, o símbolo do mar, ele simboliza, além de um outro estágio, vamos dizer assim, a terra é um estágio, é um mundo dos homens, as sereias é um outro mundo, né? É uma outra dimensão. E elas são as profundezas das águas, que é como se elas estivessem vivendo no mundo do inconsciente, ou num mundo extrafísico, que não é o mundo real dos homens mais conhecidos, né? O mundo humano. Elas estão fora desse mundo, né? E elas conseguem ir e voltar. Lembra que a sereia ela pode subir e voltar, ela só não pode viver lá, né? Mas ela vai e volta. Normalmente a gente vê a pele de foca também vai e volta, né? Tem sempre esse ir e voltar do mundo, né? Só que o detalhe desse mito, né, quando a gente pensa na sereia, o símbolo da sereia, pensando em toda essa simbologia, o que a gente já entende? Que a sereia, ela faz parte do feminino, tá? Porque ela está integrada nesse oceano, ela é um elemento mítico desse oceano, tá? Ela faz parte dessa grande mãe maior extrafísica, né? Que a mãe é o grande feminino ancestral que está ali nesse oceano. Quando a gente entende os mitos das deusas, né? E a gente entende que todas as deusas ali, ela compõe essa deusa antiga, a gente vê que muitas deusas, principalmente as deusas primárias, né? Elas vêm da água, né? Muitas vêm como a base Afrodite, Vênus vem da água, vem do mar, né? E esse mar é o inconsciente ali. E traz toda a vida, traz toda a fluidez, traz esse feminino, né? Que é o que dá a vida, né? É dali que surge a vida, né? Até o ventre, né? Quando a gente nasce dentro, é água ali dentro, né? A gente vive nas águas antes de realmente nascer, né? Toda ali a gente se alimenta da própria água. Tanto é que agora tem até os nascimentos nas próprias piscinas, né? Tem até formas de nascer na piscina que falam que é o menos natural, porque já está ali, né? Na hora que já sai da água, né? Então tem toda uma simbologia ali própria desse feminino, que é um feminino ancestral, é o feminino que está ali, o uterino, vamos dizer assim, que está ali que está dentro, né? Que não é um feminino expresso no mundo, tá? Aqui. A gente está falando de elementos bases de feminino
Ok? Então a sereia, ela é um elemento feminino. Ela é tão forte, elemento feminino, que quando a gente fala de ânima, e agora a gente vai entender por que essa ligação que a sereia tem com o masculino, tá? A sereia é um elemento feminino que tem uma forte ligação com o masculino, porque no seu conto ela seduz o homem e pode matar o homem, né? O que que acontece? Porque a própria sereia, o símbolo da sereia, é um dos símbolos da ânima masculina, né? A ânima masculina, pelo estudo da psicologia analítica, é o lado feminino do homem. Como para a mulher existe o ânimos, a gente já até falou aqui de ânimos, tá? Já teve uma live de ânimos. O lado masculino da mulher chama ânimos pela psicologia analítica. O Jung denominou, né? Existem outras culturas com outros nomes, mas existe o lado masculino da mulher. Onde ele mora esse ânimos? No inconsciente da mulher, tá? E dentro desse ânimos tem vários detalhes, existem fases de evolução do ânimos para a mulher. Para o homem também tem. Dentro do inconsciente masculino existe o lado feminino, né? Que é a ânima dele. Tá? Essa ânima vai dar a estrutura, ele reconstrói essa ânima ainda criança, com a própria mãe, com a própria figura ancestral feminina, né? Que é a mãe, né? Que simboliza dentro desse interno a própria mãe ancestral, né? A mãe maior para ele. É aquela que vai ensinar a amar, né? Porque é o feminino que ensina a amar o homem. Só que ele tem dentro dele uma estrutura ânima que entende o que é uma mulher, que entende que esse feminino que vai ensiná-lo a amar. E a primeira estágio da ânima masculina, porque são 4 estágios, tá? Para a evolução. É a ânima mais primitiva. É a ânima mais primitiva. É a sereia. A sereia ela ou todas as mulheres, meio mulher, meio animal. Né? Por quê? Porque quando a gente fala de animal e humano, a gente está falando do equilíbrio da sexualidade. A própria sexualidade feminina, né? Que seduz o homem. Tá? Só que se ela não está equilibrada com todas as outras, ela não está madura, ela não transcende a sexualidade. Ela fica só na sexualidade. E aí ela não vira amor, né? Ela vira só a natureza animal, que aí seria sexo por sexo, né? Seria a sexualidade, a sedução fria. É um homem que está escravo ali da sexualidade. Até, né? Quando a gente estuda lá no feminino e a gente estuda quando a gente estuda as deusas, né? E a gente entende muito Afrodite no seu lado desequilibrado, né? Sem o amor, né? Sem a transcendência amor, ela vira o quê? A sexualidade em desequilíbrio, né? E aí ela não consegue a transcendência. E aí ela vai ser sempre, como a gente lê lá, a gente estuda, né? A amante, né? Que é aquela que não consegue a união, o casamento, como a avó fala para ela, onde ela consegue a alma junto, né? Aí não tem alma, né? Fica sem a alma a mulher, porque a alma é o amor com a união, né? Sem isso fica só o lado animal, a cauda, sem a parte humana. Né? Então, esse é um conceito da sereia em si. Para o homem, ela pode matar o homem. Por quê? Porque se a ânima dele estiver tomada só pelo instinto básico da sedução, e ele vai atrás do sexo por sexo, e ele não olha a mulher como um todo, entende só o masa, ele se perde nessas profundezas. Porque o que? É o prazer transcendental que ele não consegue compreender, controlar, né? E ele fica escravo desse próprio prazer. E aí ele fica escravo. Ele pode pôr a vida dele toda a perder, inclusive perder a vida. Quando a gente vê histórias que homens que se perdem por amantes ou que se acabam por mulheres, é o mito da sereia para o homem, tá? A sereia para a mulher faz parte da mulher, né? Faz parte da sua integração mulher, da sua integração do feminino. Só que ela tem que entender que ela tem que ter as conchinhas a mais da realeza, que é a que a avó, né, fala com a pequena sereia. E essa parte, para nós mulheres,
né, quando a gente entende o mito da Pequena Sereia, ela é importante. Porque quem orienta a Pequena Sereia ali no conto? A avó. O símbolo da avó é uma mãe ao quadrado, vamos pensar assim, né? Uma sabedoria anciã. É um feminino ancião. Ela tem as 12, vamos colocar pérolas, né? O número 12 é o número que fala da roda completa. Quando a gente pensa até na roda dos zodíacos, que é a evolução do próprio ser, né? Roda de Sansara, ou até os 12 trabalhos de Hércules que falam sobre os 12 círculos dos zodíacos, todo completo 12 é o número da evolução. Não é até que Cristo tinha os 12 apóstolos, né? Esse número 12, ele é muito forte misticamente e no nosso inconsciente como a evolução completa. Então, o que isso mostra? Mostra um feminino ancestral. É como se a própria mãe ancestral estivesse ensinando para ela. Mostra que a Pequena Sereia estava no caminho, porque ela já não era uma simples sereia. Ela não estava só dominada pelo animal dela. Ela não era uma sereia em desequilíbrio. Ela já tinha 8, né, na transição dela. Ela já estava, a base era 6, metade, né? Toda a realeza era a partir de 6, né? Por que 6? É a metade do 12, é o completo. Menos que isso, mostra que não tem evolução, ainda está no reino animal, né? Acima dos 6, né, dessas 6 pedras, já mostra que ela tem o animal dela já em equilíbrio, ela já é uma mulher que está em formação, só que ela ainda estava em formação, né? Ela estava passando pela primeira iniciação dela, que os contos mostram nos 15 anos. Não é à toa que a transcendência, né, a fase da mulher que a gente vê do baile de debutante dos 15 anos e tudo mais, dos 15 anos, é a primeira como é que foi? Iniciação. Eu fiquei imaginando que essa vontade de ir lá ver o mundo lá fora e conhecer e depois voltar e contar para as irmãs, né? Que era assim, a irmã mais velha indo pro baile de debutantes e depois voltando para casa e contando como que é o baile, né? Como é a festa para a irmã mais nova. Hoje nós perdemos, né? A mulher perdeu muito dessa iniciação, né? Hoje até por causa da nossa questão hormonal e da forma que nós comemos e tudo mais que nós lidamos, os nossos hormônios estão mais desenvolvidos e a gente até menstrua mais cedo, mas antigamente se menstruava mais tarde, mais próximo dos 15 anos, né? E tinha esse baile de debutante que era realmente você aparecer para a sociedade, onde você deixava de ser criança e você já se abria para a possibilidade de um relacionamento. E antigamente, mais antigamente, até na época de hoje, as mulheres casavam até os 20 no máximo, né? Então, realmente, 15 anos já era para escolher um parceiro mesmo amoroso. Só que aqui é a primeira iniciação feminina. Como para os meninos acontece aos 13, quando a gente pensa no bar mitzvah e toda a cultura onde os 13 anos é a primeira iniciação masculina, né? Então, nós temos aqui a Pequena Sereia já debutante, né? Já pronta para sua primeira iniciação, né? Só até um paralelo, até a própria, por exemplo, a Bela Adormecida ou a Branca de Neve, todos 16, 15, 16 anos, é tudo essa fase, gente, a primeira iniciação feminina, tá? Aí ela consegue, ela olha esse masculino. Só que como a gente vê, ela tem orientação desse feminino ancestral, só que ela não é ainda, ela não tem toda a formação, né? E ela tem 2 escolhas para fazer, porque ela se apaixona, né? E ela salva o príncipe. Até aí, certo? Porque a primeira, quem inicialmente salva, assim, que inicialmente tem o primeiro contato ali, que tem que gerar aquela conexão, é o feminino. Que o feminino gera a primeira conexão. Só que ela tem um detalhe que no momento ela não faz, que vai repercutir por todo o conto. Quando ela salva, ela não aparece para o príncipe. Ela coloca ele no lugar e deixa outra aparecer. Vou pensar nisso.
que é igual a Ela ela. se esconde. Só que ela se esconde porque ela tem vergonha da cauda de sereia dela. Ela o beija, né? Beija na testa dele. E é um beijo de coração, né? Com o coração. Ela o ama mesmo. Ela o ama mesmo. Mas ela não fica para esperar ele voltar à consciência, ele acordar. Antes disso, ela Sai. vai pro mar e fica olhando de longe. Então ela ama ele de longe, ela não ama na consciência, ela não ama na vida real. Então ele não tem conexão real com ela. Ele nem sabe que ela existe, gente. Essa é a questão, né? Ela não se mostra, ela tem vergonha de se mostrar. E o que ela Ela mais pensa- tem vergonha é a própria cauda de sereia, é a própria essência sereia dela. E ela pensa que para ele amá-la, ela precisa ter duas Duas pernas, pernas. como os humanos, né? Né? E aí que ela comete o grande E aí erro ela dela. comete o grande erro dela. Procura a bruxa. Que a bruxa representaria o quê? Esse lado destrutivo, sombra, é o nosso predador natural. Né? Ela tinha duas fontes. Ela tinha a fonte feminina dela, da avó, que deu o caminho para ela. E ela teve a fonte da bruxa, que é o lado destrutivo, né? Quando ela se A esconde avó já tinha mais. dito. Fala, Não, é Gita, só- se ele olhar e se ele Se ele te te aceitar, te amar, vocês casarem, Você ok. ganha a alma e vocês ficam juntos. Ela não falou que ela tinha que não ser sereia para ele amar ela. Uhum. Ela falou que ele tinha que amá-la, Do jeito ela, que ela do é, jeito que ela óbvio, era, gente. né? E o que ela vai pra lá? E ela Ela fala vai com a atrás da bruxa bruxa. buscar uma solução. Que até a princípio ela nem sabe o que é a solução, mas ela quer uma solução. Ela quer uma solução, ela quer virar humana. Aí a bruxa fala, não, ok. Só que para isso, para ela virar humana, nesse sentido ela tem que, ela vai ter Então, que que ela tem de mutilar o melhor. feminino dela. A voz. Ela vai ficar canto. só com uma parte dele. Uma parte do feminino ela vai. Porque a parte sereia não vai poder ir pra lá. A parte que encanta. A né? parte que encanta. Ela vai perder a cauda de de sereia, sereia, vai ganhar as duas vai- pernas. E vai perder a Mas voz. perde a voz, perde o encanto. Perde o encanto. E pra todo mundo que olha em volta vai estar maravilhoso. Mas ela vai sentir Sofrer. cada facada. Porque ela tá mutilada por dentro. Ela não tá inteira. E quando ela vai para o mundo, para o príncipe gosta dela. Porque uma parte dela, ele realmente gosta dela. Ele lembra daquela que salvou. Só que não é aquela que Ele salvou. acha ela parecida. com a Acha que ela salvou parecida. ele. Mas tem alguma coisa que falta nela. Que é a voz que seduz. É a cauda É esse da feminino sereia. que tá mutilado, né? Que é a mulher, que é o lado sedutor da mulher, que o homem também procura, né? Sem isso, sem a sensualidade, sem o lado animal no equilíbrio com o amor, o que acontece? Como é que ele ama ela? Como uma irmã. Como uma irmã. Ele beija ela na testa. Ele acha ela linda, quase uma santa no céu. Aquela beleza. Lembra quando... Ele reconhece que ela quer ele muito bem. quer ele muito que ela bem. ama E ele mas como ama irmã. ela como irmã. Como a dama de honra do casamento dele. A amiga querida, aquela que topa tudo. Ele fala que eles viajam muito, que eles fazem muita aventura juntos. Ela sai com o pé mutilado, sangra o pé dela e ela fica quieta. Quer dizer, ela nem pode falar mais, ela realmente perdeu a voz. E ela, Mas ela não deixa que ninguém perceba que a dor Porque dela. ela continua graciosa. É graciosa, se mostrando inteira, mas ela tá mutilada por dentro. Ela tá sem essência do feminino dela, base, né? Tá sem a essência animal dela mesmo. Vamos supor como a Clarice fala no livro, a mulher selvagem dela. Uhum. Né? Que é a ligação com essa ancestralidade, né? Eu lembro muito no conto da Pele de Foca, né? Que eles se casam, né? E o marido, só que ali ele ama, porque ali tem uma diferença básica, que depois eu vou até comentar. Só que como ela
passa o tempo e ela não pode voltar, né? Ele rouba a pele dela, porque é ele que rouba a pele dela. Ela começa a definhar, né? Ela começa a ficar, porque ela perde essa essência animal primitiva, feminina, que é esse contato que é o com que esse fez mar, ele se apaixonar, por ela. Só que esse príncipe da Pequena Sereia, ele nem teve a chance de se apaixonar por ela. Porque ela mesma se mutilou. Ela mesma tirou o feminino dela, como se aquele feminino fosse feio. Como se aquela sexualidade dela, como se aquela sedução dela fosse pecaminosa, fosse ruim, né? E que ela precisaria se mostrar como ele é. Ela praticamente virou o próprio príncipe, né? Porque ela salva ele, ela faz tudo por ele e ele não mexe um fio de cabelo para ela. Mas ele também nem sabe. Nem sabe que ela virou um amigo dela. Virou tipo um parceiro camarada, entendeu? E ele não se. E pra princesa, ele vai até o reino da princesa. Você vê que a princesa, ela faz a primeira salva, né? Que ele conhece ela porque ele acha que é ela que salvou ele, né? A princesa que ele casa. A outra, né? Que é a primeira aparição do feminino, né? Aquela coisa de seduzir, né? De ter essa primeira conexão. Só que ela é um troféu lá em cima para ele. Ele vai até ela, ele se encanta com ela, ela aparece para ele e ele casa com ela. Ele se mexe para ir atrás dela. Gente, não dá para ser o contrário. Se a mulher mutila o feminino e vai salvar o príncipe, vai fazer tudo pelo príncipe, e o príncipe vai ficar ali que nem Marajá, ele não vai ver, ele não vai ver. E outra coisa, ele não vai ativar o lado feminino. Ela não faz ele ativar o lado masculino dele. Não ativa. Ela ativa o quê? Ela ativa como um lado criança. Como um lado de um amigo. Porque ele não vê como mulher. Se ele a vê como mulher e ele quiser ela, ele vai até ela. Não é ela que vai até ele. Né? Ela se mostra e se esconde. É a sedução da sereia. Ir atrás. Ela canta, ela faz, ela vem. Se ele olhasse a sereia e falasse, eu quero a sereia, aí ela ficaria com ele. Ele casaria com a sereia. Né? Aí ele olharia que era quando mulher. eu vi isso, eu falei, nossa, a avó dela tinha dado toda a letra. dica. Ela não faz errado aí por cima. Que ela tinha que procurar essa bruxa? Meu Deus. Mas ainda né, vamos dizer assim, ela consegue mostrar uma evolução. Onde ela fala assim, daqui você consegue. Porque ainda bem que ela tinha as 8, né? Ela tinha um certo grau. Ela se apaixona. Então, querendo ou não, ela ama. E o amar mostra que por mais que ela mutilou uma parte do feminino, ela tinha uma outra ainda. Por isso que o príncipe gosta dela e mantém ela do lado. É um amor, só que ainda é um amor que não é humano, vamos dizer assim. Ela ainda está na posição mais de protetora dele, né? É a irmã, é uma irmã ali mesmo. Então, quando ela olha para ele e aí ela decide não matá-lo, porque ela ama tanto que ela não consegue, ela consegue recuperar uma parte desse feminino dela, né, que sempre orientou, porque se ela matasse ele e ela voltasse a virar sereia, ela voltaria para sereia, só que ela não voltaria para realeza. Ela não voltaria com as 8 pedras. Ia lá com uma só, porque quem ia crer era o animal dentro dela. Ela ia descer os instintos mais básicos dela para ter essa sereia, essa sexualidade perdida dela, né? E ali ela não ia integrar com o amor, ela mataria o amor dentro dela para ativar uma área de sexualidade que ela tinha tirado, né? Então, ela decide pelo amor. Quando ela decide pelo amor, ela fala assim, agora você tem jeito, dá pra te arrumar, vamos embora, vamos lá. E aí o que acontece? Ela é aceita de volta, só que ela não pode ser ainda aceita como sereia, porque ali ela perdeu, né, a estrutura dela. Ela decide por não
usar a faca. Não usar a adaga. A adaga. E olha só, gente, lembrando do mito até de Eros e Psique, onde ela escolhe a luz e não a faca, né? Que é não matar o amor. Quando a mulher mata o amor, ela mata toda a possibilidade de evolução dela, porque a base do feminino, o que faz ela voltar para as águas, o que faz ela ter o equilíbrio do feminino e transcender essa sereia, né, e trazer essa força dessa sereia, é o amor. Não dá para não ter essa base amor para a mulher. Tá? Então isso é importante ficar claro para o feminino. E quando ela aceita que o ama, e que não importa se ele está com ela ou não, porque ela não vai ter coragem de matar o amor dela, né? Ela ama, né? Independente dele amá-la ou não, ela o ama. Então se ela mata, ela está matando o amor dela, né? Ela não está matando ele, ela está matando ela. Como eu escolhi vivenciá-lo, né? Que no caso, ela não escolheu o amor humano, ela escolheu o amor sagrado, bem tirando a parte da sexualidade dela. O que ela faz? É quando ela aí ela faz o verdadeiro sacrifício, por amor real. Ela se deixa, né? E ela vai para o mar, né? Ela se joga de volta ao mar, sabendo que ela ia morrer. E isso, só que ela não sabia que ela iria transcender. Só que ao ela mostrar esse amor, ela se mostra digna a retomar a mãe, esse feminino, a ser abençoada por esse mar. Né? E vai ganhar a alma que ela tanto queria. Só que 300 anos depois, que é onde ela consegue aprender a ser sereia novamente. Mesmo não sendo a sereia do reino dela, 300 anos é a estrutura dela, que a avó dela já havia falado, que é a vida de uma sereia. Então ela vai vivenciar isso de outra forma, mas ela vai precisar vivenciar essa parte feminina dela, né? Aí ela consegue essa transcendência, ok? Então esse conto, nesse sentido, é um conto muito doloroso do feminino, porque ele fala de um erro, né? Fala de uma transcendência, mas ao mesmo tempo ele é um alerta, porque para a mulher poder vivenciar, ela tem que olhar, ela tem que aceitar todas as faces do feminino, né? E nós vamos também pensar que muitas vezes foi ensinado para a mulher que a parte da sexualidade, da atração dela poderia ser pecaminosa, né? Tiraram, quanto cultura não foi tirada essa força do feminino, não foi tirado a sereia da mulher como a sereia sendo só o negativo. A sereia, ela faz parte do feminino, ela só precisa ser integrada ao todo feminino, não é só a sereia, a sereia é a base do feminino ali. Ela é a primeira estrutura, vamos dizer assim, quando um homem olha para uma mulher do ânus, é o que é a primeira liga que vai dar, é essa sereia. É a atração. É a atração. Né? É claro que ela não vai poder ficar só ali, ela vai ter que transcender. Ela precisa do amor também. Ela precisa se assumir. Mas se ela não se assumir mulher, sereia, feminina, atraente. não tem. Tem até um outro conto muito interessante, que quando a gente vê a base, é um conto também que fala sobre a evolução do masculino, né? Eu não lembro o nome do conto, mas a história é mais ou menos assim. A mãe, né, ela é como se fosse uma fada, né, a representação do conto, e ela guarda essa criança, né, ela cuida da criança, que é esse menino e tudo mais, e tem um momento que essa fada, ela não quer que ele se apaixone pela sereia, né, pela mulher, né, e aí tem uma senhora que ajuda essa mulher, né, a conquistar o marido, mas ela precisa continuar a ser sereia. Por quê? Aí o conto fala, quando explica assim, se ela não for a sereia, qual é vamos dizer assim, o porquê ele deixaria a fada mãe? Porque o único atributo que a própria mãe, vamos dizer assim, do masculino, não tem como oferecer, é a parte da sexualidade, que é a sereia. É a sereia, senão ele não larga a mãe, ele vai estar sempre buscando a mãe, que é aquele amor que cuida, é o amor que também
também faz parte do amor, também faz parte da Do estrutura do feminino para o homem. Mas é o também faz diferencial parte que vai da- fazer ele querer sair da Querer mãe. sair da mãe é a sereia. Então, se a mulher perde a sereia, vira amiga, vira irmã, vira qualquer coisa, menos a mulher, a amante também. Então, mulheres, vejam se vocês não estão tirando as suas caudas, ou se elas estão dominando todas vocês. Como está a sua sereia? Né? Esse encontro é bom pra gente refletir isso. Ok? Ok, gente, é isso. Obrigada. Obrigada. Beijos.